toda honra e glória seja dado ao Eterno. Livro de Jonas. Glória a Deus. Quem achou, diz amém? Amém. Quem não achou, é só ir no livro de Mateus, aí você volta para trás um pouquinho que você acha Jonas. Glórias a Deus. Deus seja adorado, exaltado seja. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, para trazer para o nosso coração hoje. Deus Santo. Amém, igreja? Amém. Então vamos ler para nós ganharmos tempo. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 1, só alguns versículos, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio e que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, igreja? Senhor Deus Santo, poderoso, digno de toda adoração, de todo louvor, eu quero te agradecer por essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que a tua palavra se renova a cada ministração. Eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. E eu quero te louvar e te agradecer. E te pedir, ó Pai, que diminua eu e cresça a tua misericórdia sobre mim. Cresça a tua presença sobre mim. E quero neste momento também entregar a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta casa nas tuas mãos. Que o Senhor faça prosperar a cada um que tenha abençoado, ó Pai, esta casa de oração. Que o Senhor transborde, aleluia, o celeiro de cada um deles, derramando da tua paz em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar, aleluia. Desocupa as vossas mãos e bate palma para Jesus. Glória seja dada ao Eterno Todo-Poderoso. Irmão, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova. A cada ministração a gente prega, mas a gente prega, aleluia, glórias a Deus. Pode deixar para os vídeos. A gente prega de uma forma diferenciada. Sabe por quê, igreja? Porque não é, aleluia, o homem que fala. Quem fala é Jesus. Quem fala é o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele coloca a palavra no coração do pregador, ele já tem um direcionamento certo. Ele sabe que não vai voltar vazia. Ele sabe que aquela palavra ela vai surgir efeito, aleluia, de alguma maneira no coração de alguém. E nós podemos, aleluia, glórias a Deus, ver aqui essa passagem do livro de Jonas, falando de um homem de Deus, falando de um profeta de Deus, que ouvia a voz de Deus, aleluia, glórias a Deus, e não era, aleluia, Deus não pegava um profeta para falar com Jonas, o próprio Jonas ouvia a voz de Deus falando com ele, aleluia, glórias a Deus, e vai nos falar a palavra do Senhor, que a palavra que veio até Jonas, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, falando para Jonas: olha, Jonas, levanta-te, ou seja, sai do comodismo, porque eu tenho uma missão para você. Olha, Jonas, sai, levanta-te, sai do comodismo, porque eu tenho uma missão para você fazer, porque através dessa missão que eu estou confiando a ti, vidas serão salvas. Levanta-te e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque o pecado ali já está cheirando mal as minhas narinas, porque aquela cidade está fazendo tudo de feio, tudo de ruim, tudo para me desagradar. E o Senhor agora, ele vai nos falar a palavra do Senhor, que ele pega, aleluia, e fala com Jonas. Mas Jonas era o quê? Jonas era um profeta. Jonas, sim ou não, igreja? Jonas era o quê? Era um profeta, sim ou não, igreja? Ele era um profeta. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem que ouvia a voz do próprio Deus, mas porém estava com o coração duro. Jonas ouvia a voz de Deus, mas não quis obedecer a voz de Deus.
Vamos falar a palavra do Senhor que na mesma da hora ele ouve a voz do Eterno, se levanta, e aí para quê? Para poder ir lá para a cidade de Nínive, pregar que o Senhor destruiria aquele povo dentro de 40 dias? Não. Jonas desobedeceu, não foi ao pastor. Jonas desobedeceu, não foi ao rei. Jonas desobedeceu, foi ao próprio Deus. Por quê? Porque Deus deu uma missão, Deus colocou uma responsabilidade nas mãos de Jonas, e Jonas agora, por causa da soberba do coração, por causa, aleluia, da falta de perdão no coração, vai nos falar a palavra do Senhor, que Jonas agora ele se levanta, e ao invés dele ir para a cidade de Nínive, Jonas agora ele levanta do comodismo, e ele quer ficar mais acomodado, eu vou dizer assim. Vamos falar a palavra do Senhor, que ele compra a sua passagem, entra no navio que estava de destino para a cidade de Tarsis. E o que era a cidade de Tarsis naquele tempo? Era uma cidade, igreja amada do Senhor, aleluia, muito rica. Ou seja, a cidade de Tarsis era uma cidade de comerciantes, a qual era muito conhecida pela sua riqueza, né? Tinha muitas pedras preciosas, chumbo, tudo que era precioso havia ali. Então, aleluia, glórias a Deus, ia vários navios para a cidade de Tarsis. Aí eu quero, aleluia, conjecturar aqui, igreja. Aí nós vemos um servo de Deus, que Deus coloca uma missão na sua mão, para ir para uma cidade que está necessitada de ouvir a palavra de Deus, e esse servo de Deus, ao invés dele cumprir a missão que Deus colocou às suas mãos, ele prefere ir para uma cidade rica, ele prefere ir para uma cidade, aleluia, com os olhos do povo daquele tempo, era uma cidade próspera, uma cidade rica. Eu vou viver, eu vou para trás, porque lá eu vou viver bem, lá eu vou ter o que eu quero, lá vai ser do meu jeito, lá eu não vou ter de obedecer a ninguém, eu vou viver da minha maneira. Mas só que, querido, quando nós ouvimos a voz de Deus e não obedecemos a voz de Deus, o que se tem na nossa frente, ao invés de ser riqueza, ao invés de ser prosperidade, ao invés, aleluia, de ser tudo aquilo que eu sonhava, quando eu ouço a voz de Deus e eu desprezo a missão que Deus confiou nas minhas mãos, o que é que eu encontro na minha frente? Luta, prova, tempestade, vento. Por quê? Porque eu desobedeci a voz de Deus. Porque eu preferi ir para uma cidade rica para usurpar da riqueza daquela cidade, dos meus prazeres da vida, ao invés de eu ficar na posição e obedecer o chamado que Deus confiou a mim, que é pregar para os pecadores, porque Jesus não veio para os santos, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos. Quem são esses enfermos? Aqueles que estão no pecado, aqueles que ainda não se achegaram a Jesus. Então, quando Deus confia algo na minha mão, aleluia, a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aleluia, não é digno da misericórdia de Deus, aleluia, porque através da minha vida, através da tua vida, vidas podem ser salvas, sepulturas podem ser fechadas, enquanto muitas das vezes eu me acomodo, aleluia, querendo fazer as coisas do meu jeito, priorizando as minhas coisas e deixando as coisas de Deus de qualquer maneira. Aí o Senhor ele olha lá de cima e fala: eu vou ter que dar uma sacudida, eu vou ter que dar um despertar, porque, aleluia, eu preciso salvar aqueles lá, e não é através dele, é através dele, aleluia, não é através do Reginaldo, é através da Priscila. Sabe por que, igreja, que eu entendo com isso? Eu posso ser pastor, eu posso pregar bonito, eu posso falar bonito, mas se Deus tem um chamado, aquilo lá, aquela missão é para Marilene, é a Marilene que vai ter que fazer, não vai ser eu. Eu posso até tomar a frente e ir fazer aquilo que é para Marilene fazer, mas não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o que Deus determinou para você é você. Então, se você sair da posição, se você rejeitar aquilo que Deus colocou para sua mão, para você fazer, aleluia, você vai sofrer as consequências, querido. Sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus e não obedecer. A última mensagem que eu preguei foi sobre a mulher de Ló, que ela ouviu Deus falar através do anjo: não pare, não olhe para trás, escapa-te pela tua vida. E aquela mulher ouviu a voz de Deus através dos anjos do Senhor e não obedeceu, virou uma estátua de sal. E agora nós podemos ver Jonas
desobedecendo a voz do Senhor. E eu estou falando aqui, querido, e muitas das vezes são para pessoas que já estão na posição de pregadores, de servos, de obreiros na casa do Senhor. Eu não estou falando para quem está chegando agora. Eu estou falando para aquele que Deus tem, aleluia, chamado, que Deus confiou uma missão e às vezes olha para trás porque está como Marta e Maria. Eu estou preocupado com os meus afazeres, com o que eu tenho que fazer para mim, com a minha família, e a obra do Senhor está descendo. E aí Deus olha lá de cima, e às vezes eu penso que eu estou agradando a Deus, e às vezes eu acabo desagradando a Deus, passando da luta no vento. Por quê? Porque eu não quero ouvir Deus. Só que nos dias de hoje, o Senhor não vai chegar para você e falar no seu ouvido da maneira que Deus chegou e falou para Jonas. Deus vai usar o seu pastor, Deus vai usar um pregador, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar uma mensagem na rede social, mas que Deus vai falar o que Ele tem que falar, Ele vai falar. Sabe por quê? Porque Jonas, quando ele foge, que Deus envia uma grande tempestade, só atrasou a missão de Jonas. Ele sofreu, passou na luta, passou no deserto, passou no vendaval, mas ele teve que cumprir aquilo que era para ele, presbítero. Aquilo que era para Jonas fazer, teve que cumprir, querendo Jonas ou não. Sabe por quê, igreja? Hoje nós estamos vivendo os dias que eu vou dizer, nós que servimos a Deus, às vezes a gente se acomoda demais, irmãos. Às vezes a gente deixa as coisas de Deus em segundo plano. A gente vai deixando as coisas de Deus em segundo plano. E aí quando eu precisar que Deus ouça a minha oração e que Deus me priorize, ó Pai, eu quero que tu livre o meu filho. Ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Aí vai chegar a hora de Deus falar assim, ei, eu precisei de você, você me priorizou? Então, querido, como que eu quero receber se eu não fizer para Deus com o meu coração aberto? Jonas trancou o coração para não fazer. Sabe por quê, igreja? Por causa de mágoa no coração, por causa de rancor no coração de Jonas. Jonas tinha recha com o pessoal de Nínive, e Jonas sabia do tamanho da misericórdia de Deus. Jonas sabia que se ele entrasse naquela cidade e pregasse para aquele povo que aquela cidade seria destruída dentro de 40 dias, e aquele povo se convertesse, orasse, se humilhasse, Deus não ia mais cumprir a palavra que saiu da boca de Jonas. Mas o projeto de Deus era esse, era salvar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho. Quem crê que é assim, dá glória a Deus, igreja? Agora nós podemos ver, aleluia, uma cidade de 125 mil, aleluia, habitantes, que quando Jonas, ele desobedece, ele entra no navio, e aí Deus manda uma grande tempestade. É o saculejo do Senhor, é o saculejo. Tu desperta, levanta-te, sai do porão, sai do comodismo, porque eu quero salvar através da tua vida, eu quero libertar através da tua vida, eu quero, aleluia, fechar a sepultura através da tua vida. Sai do porão, sai do comodismo, levanta-te, diz o Senhor, igreja. E Jonas agora, quando Deus manda o saculejo, mas através da desobediência de um, Deus ainda assim, Deus ele tira proveito de tudo, a cada situação Deus ele sai ganhando. Quem está perdendo é nós. É nós quando a gente resolve desobedecer, mas Deus também sai ganhando em tudo. Sabe por quê, igreja? Que quando Jonas desobedece e entra naquele navio, sabe o que é que vai falar a palavra do Senhor? Que com a desobediência de Jonas, havia marinheiros que serviam a outros deuses, a marinheiro que servia a deuses pagãos, e clamavam ao seu Deus, e se retalhava para ver se despertava os seus deuses, e o Deus deles estava dormindo, não teve poder para acalmar a tempestade. Não teve poder. E ali aqueles marinheiros reconheceram que o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus, era um Deus acima dos deuses, que todo o poder para acalmar a tempestade, para, aleluia, acalmar o vento, só existia um que podia fazer. E é isso que eu falo para a sua vida hoje, para a minha vida. Só existe um que pode acalmar a minha e a tua tempestade. Só existe um que se chama Jesus Cristo Nazareno.
Às vezes o Senhor nos sacode, nos aperta um pouquinho, mas nós precisamos despertar enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus, para a gente não naufragar, para a gente não morrer no meio das grandes ondas, dos grandes ventos. Sabe por quê? Porque quando aqueles marinheiros viram que os seus deuses não podem acalmar aquela tempestade, eles lembraram que no porão daquele navio havia um acomodado, havia um lá deitadinho lá, presídio Reginaldo, acomodado. O vento está soprando e ele está lá. Os marinheiros pagando por causa da desobediência deles, está vendo? Aleluia, por causa da desobediência de Jonas. Aí agora eles chamam Jonas: vem cá, hebreu, vem cá, homem, vem cá, fala para nós que povo é o teu, qual é o Deus que tu serve, que povo que tu pertence. Olha, eu reconheço, irmãos, isso é muito importante nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos, irmãos, as nossas falhas, os nossos erros, isso mostra humildade perante Deus, e nós alcançamos a misericórdia de Deus. Jonas se apresenta para aqueles marinheiros e fala assim: olha, eu reconheço que é por causa de mim que sobreveio este grande mal, porque eu sim, eu sou hebreu, sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, e eu estou fugindo de diante da face dele, mas tenho porém, me lança no mar, porque assim a tempestade vai acalmar na vida de vocês. Olha só, isso aí é um reconhecimento, presbítero Reginaldo, que ele errou, que ele falhou, e ele errou não foi contra o homem, foi contra o próprio Deus, e aí por isso veio esse mal. Então eu posso imaginar agora, igreja amada do Senhor, que quando Jonas ele confessa o seu erro, confessa o seu pecado, confessa a sua desobediência para aqueles marinheiros, e os marinheiros, irmão, os marinheiros foram mais tementes do que Jonas. Sabe por quê? Porque Jonas ouviu e correu, foi se esconder. Os marinheiros, quando Jonas confessou que servia ao Deus que criou a tempestade e aumentou as grandes ondas, antes dele tocar no ungido de Deus, eles fizeram oração. Mas não foi mais a oração para os deuses pagãos deles, foi a oração feita para o Deus de Jonas, pedindo que não cobrasse deles o sangue inocente daquele homem. E com isso, aqueles marinheiros se converteram ao Deus de Israel através da desobediência de Jonas, e Jonas alcançou a misericórdia de Deus. Irmão, toda desobediência tem consequência. Tem consequência. A consequência de Jonas foi ser lançado em alto mar, mas só que lá ele ainda achou a misericórdia de Deus, porque eu falo que o grande peixe que engoliu Jonas foi a misericórdia de Deus, porque se aquele peixe não tivesse engolido Jonas, ele não ia ter fôlego para nadar e alcançar a terra, presbítero. Ele ia morrer afogado. Então quando ele confessa a sua falha, o seu erro, Deus envia a misericórdia. Aquele peixe engole Jonas. O peixe foi, aleluia, a misericórdia de Deus, e mesmo assim Jonas ainda sofreu. Irmãos, no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites, e o camarada sair vivo, irmão. Isso é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus. Então eu quero dizer para você, não importa o erro, não importa a falha, mas se você se arrepender, se você se voltar para Deus, se você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Vamos falar a palavra do Senhor, que quando Jonas, a alma dele começa a desfalecer, aí ele achou o que? Ele falou: eu vou morrer aqui. Já havia 3 dias, estava lá, querido, a alma dele desfalecendo. E aí ele lembrou da misericórdia de Deus, mesmo achando que o Senhor não ouviria ele, porque ele viu que ele era falho e pecador. Aí ele clama ao Deus do céu, e o Senhor ordena aquele grande peixe: fim de prova. Fim de prova. Aleluia. Deus ordena aquele grande peixe: cospe ele lá naquele caminho, aleluia, onde eu ordenei ele aí e a pregar a minha palavra. E aquele grande peixe ouve a voz do Senhor quando Jonas clama, e cospe Jonas a caminho da cidade de Nínive. Não adianta eu querer tardar aquilo que Deus tem para mim.
Não adianta, aleluia, eu correr no chamado que Deus tem para mim, porque querendo eu ou não, uma hora Deus vai me pegar, seja por amor, seja pela dor, mas uma hora eu vou ter que fazer, eu vou ter que cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra, aquilo que Deus quer que eu faça. E agora? Não tem para onde Jonas correr, é tudo ou nada, eu estou vivo, sair vivo, eu vou ter que ir lá. E aqui, igreja, eu fico imaginando, Jonas entra a caminho da cidade de Nínive, clamando, gritando e profetizando: dentro de 40 dias o Senhor há de destruir esta cidade. E aquela pregação de Jonas começou a chegar aos ouvidos de quem Deus queria que chegasse, aos ouvidos de uma autoridade terrena, aos ouvidos do rei, aleluia, daquela cidade de Nínive. Dentro de 40 dias não vai ficar pedra sobre pedra, o Senhor vai destruir tudo. Isso era o desejo de Jonas, né? Que aquela palavra se cumprisse. Quantas pessoas que torcem para ver a sua queda? Quantas pessoas que falam que é de Deus, que pregam a palavra de Deus, mas tem a capacidade de profetizar o mal, de desejar o mal, aleluia, para a pessoa. Jonas era um crente desse tipo, desobediente, cheio de mágoa no coração, e ele precisava ser liberto de todas as coisas ruins, de todos os sentimentos ruins que ele carregava no coração dele. Aí quando ele prega, sabe o que é que o rei faz? O rei da cidade de Nínive, ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia, apesar dele não obedecer. Ele dá um decreto, o rei dá um decreto para todos os povos, todas as províncias ali da cidade de Nínive, aleluia, que este povo entrasse em jejum e oração para alcançar o que, igreja? A misericórdia de Deus. Até os animais, aquele rei fez jejuar, ficar sem comer e sem beber para alcançar a misericórdia de Deus. Olha o poder do jejum. Olha o poder do jejum. Olha quando você faz uma consagração com propósito. Eu vou jejuar para alcançar o perdão de Deus pelos meus pecados. Eu vou fazer uma consagração para alcançar a libertação no meio dos meus. Eu vou fazer uma consagração para que Deus venha salvar, venha libertar a minha família. Mas eu ainda, para a gente encerrar, eu ainda levo, irmãos, é a Bíblia falando. Irmãos, quando eu obedeço a minha liderança, eu prospero, as coisas dão certo para mim. Sabe por quê? O rei ordenou todos os povos, até os animais, para orar e jejuar. E o povo obedeceu ao seu rei. E o que foi que aconteceu? Deus não destruiu aquela cidade. Foi o rei sozinho? Não. Foi o rei sozinho não, irmão. Foi o rei de mãos dadas com seus servos ali, unidos ali numa só fé, num só propósito. Hoje, igreja amada do Senhor, para você ter vitória, você sozinho você não consegue. Você precisa estar de mãos dadas. Você precisa obedecer a voz de Deus. Se você é crente, se você tem um pastor, obedeça o seu pastor. Não faça nada para se vangloriar, para se aparecer, mas faça por amor a Deus, por amor à obra de Deus, porque o reconhecimento, se o teu pastor da terra não te der o reconhecimento, Deus vai dar, mas você guarda isso no seu coração, que o que você faz para Deus, não é para o homem, igreja, porque o homem não pode te retribuir, mas Deus pode, porque Deus conhece o meu deitar e o teu deitar e o nosso levantar. Agora imagine, o rei ordena, o povo obedece e alcança livramento. Alcança o quê? Livramento. E sabe o que acontece com aquele crente chamado Jonas? Falar assim para quem entender. Irmãos, o camarada ficou angustiado. Porque quando ele pregou, que ele achou que Deus ia fazer o que Deus falou, ele ficou, irmão, de tucaia. Eu fico rindo que isso acontece nos dias de hoje. Ele ficou de tucaia ali, contando os dias, Priscila, e a hora, para ver a queda daquela cidade, para ver aquele povo morrer. Mas Deus falou que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas fizeram uma macumba para mim, eu quero que morra. Aí vai ficar contando dia e hora, e Deus não quer que morra. Deus quer salvar. Se levantou contra mim, eu quero que Deus
igreja. Jonas contou dia e hora para ver a derrota daquele povo. Mas ao invés dele ver derrota, ele viu foi a glória de Deus. Eu quero profetizar na sua vida: aquele que quer ver a tua queda vai ver a glória de Deus. Somente quem crê da glória a Deus. Quem crê da glória a Deus, igreja, eles não vão ver você prostrado diante do problema. Eles não vão ver você andando na rua de cabisbaixo. Eles vão ver você com um sorriso na cara e dizendo: louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque não me abandonou, porque ouviu a minha oração, atendeu o meu clamor. Mas para tudo isso acontecer, tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. E Jonas desejou morrer. Oh, irmãos, que pecado. Eu queria que eles morressem. Já que eles não morreram, o Senhor não matou eles. Não mata eu, então. Para que eu vou viver? E você sabia que nos dias de hoje existem pessoas da mente fraca assim? Pessoas que dizem que é de Deus, mas não conhecem Deus a fundo. Eles comem pelas beiradas e dizem que são de Deus. Porque se conhecer Deus a fundo, não vai desejar a morte de ninguém, nem do seu pior inimigo, mas vai querer ver ele salvo. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite, você que ouviu essa palavra, porque Deus está falando, aleluia, que se você ouvir a voz dele e obedecer, você vai alcançar a misericórdia dele sobre a tua casa. Vai haver livramento, vai haver providência, vai haver porta aberta, vai haver libertação, vai haver cura de enfermidade. Mas é necessário você ouvir a voz de Deus e não correr, não tampar os seus ouvidos, mas ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, eu vou tentar melhorar a cada dia. Eu preciso melhorar, irmãos. Nós precisamos melhorar a cada dia. Porque se a gente não reconhecer que nós precisamos de Deus e precisamos melhorar, nós vamos continuar vivendo uma vida miserável, cheia de luta, de problema, orando e ficar anos e anos na igreja e as coisas do mesmo jeito, nada mudar. Então a gente precisa de mudança. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos ver Deus operar em nossas vidas. E para que Deus opere nas nossas vidas, a gente também tem que se levantar. A gente também tem que sair do comodismo. A gente também tem que ir para a casa do Pai com alegria. Aleluia, não vem com obrigação, não vem: eu tenho que ir para a igreja, dia de culto, eu estou tão cansado. Não, venha com amor. Você está vindo não é para ver o pastor, não é para ver o pregador, você está vindo adorar a Deus. Então você vem adorar a Deus, mesmo cansado, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus. Às vezes você entra por essas portas aqui, quando você entra aqui, Deus está lá no meio do Deus, fechando sepultura, está lá dando livramento, está lá abrindo porta. Por quê? Porque me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque às vezes, irmãos, é assim, sabe? Para a gente encerrar. Às vezes, tem um almoço lá em Vila Velha, na casa da minha irmã. Aí eu acordo cedo. Vou lá comer aquela peixada, aquela moqueca baiana. Vou lá, me arrumo, boto minha melhor roupa e vou para lá, passar o dia lá com ela, me alegrando. Mas aí quando chega a hora de vir para a igreja, ai meu pai, estou tão cansado. É desse jeito mesmo. Ai Senhor, estou tão cansada. Eu acho que eu não vou abrir a igreja hoje não. Vou fazer culto hoje não. Aí tipo assim, deixando Deus para trás. Eu fui lá, me diverti, me alimentei minha carne. Aí na hora de eu vir adorar Jesus e agradecer a Deus porque eu estou viva, eu venho de mal-humorado, eu venho reclamando. Não é verdade, irmãos? E aí como que eu vou ser abençoada? Me diga, como que Deus vai operar na minha vida? Não tem como. Então a partir de hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos vir cansados, né, Marilza? Marilza está ali, que acorda cedo, vai trabalhar e chega do serviço, nem vai em casa, já fica aqui. Que diz ela que se ela for em casa, ela não volta. Então ela bem cansada fica ali. Então isso é a bênção de Deus. Bate palma para Jesus, igreja. Se coloca de pé, nós vamos orar para encerrar. Terça-feira estaremos aqui com a campanha Julga, Senhor, a minha causa. Qual é a causa que você quer que o Senhor julgue para você? Terça-feira é dia de causa, é dia de resposta de Deus às nossas orações, viu? Aleluia, glórias a Deus. Coloca a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Seu nome é Edneia, né? Lembrei, Edneia, glória. Senhor Deus Santo e Poderoso, eu quero te louvar por esse culto maravilhoso na tua presença. Ó Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um que adentrou sobre essas portas.